Olá a todos e todas. Essa é a primeira aula teórica da disciplina SIG aplicada para conservação. Eu sou Luara Tourinho e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre as definições e aplicabilidades dos sistemas de informação geográfica, o famoso SIG, sobre objetos espaciais e no final dessa aula eu vou mostrar para vocês como se baixa o QGIS e um pouco da carinha desse programa, que é o programa que a gente vai usar na disciplina para desenvolver nossas análises espaciais. Vamos começar com alguns conceitos básicos. Por exemplo, o conceito de dado, que é um conjunto de elementos ou valores sem interpretação associada. Já a informação é um conjunto de dados selecionados, organizados e preparados para fins específicos. Informações espaciais são associadas a uma localização no espaço, e informações geoespaciais ou geográficas são associadas a uma localização relativa à superfície da Terra, traduzida por um sistema de coordenadas. Então, a gente junta um conjunto de dados, dá um fim específico para esses dados e localiza esses dados na superfície terrestre. Então, a gente tem informações geográficas ou geoespaciais, que é a base do sistema de informação geográfica, que nada mais é do que um sistema ou estrutura de procedimentos integrados para capturar, armazenar, gerenciar, descrever, analisar e visualizar os dados. O sistema de informação geográfica usa a localização na superfície terrestre para interrelacionar dados, gerar informações, revelando padrões. A gente tem aqui dados que têm uma especificidade, um porquê que a gente interpreta, virando informações. Essas informações associadas a sistema de coordenadas, elas podem ser mapeadas em um espaço geográfico associado à superfície terrestre. Quando a gente consegue mapear essas informações, a gente pode gerar análises espaciais a partir dessas informações, entender diversas questões e relações que essas informações têm uma com as outras. Para isso, a gente precisa de ferramentas e tecnologias que a gente possa desenvolver nossas análises espaciais. Por exemplo, o QGIS, que é o programa que a gente vai utilizar aqui para realizar esse curso. O sistema de informação geográfica tem várias aplicabilidades para a ecologia. Por exemplo, aplicação de delineamento amostral e levantamento de dados de campo, mapeamento de ecossistemas, espécies ameaçadas, espécies invasoras, populações, monitoramento de fenômenos ou de entidades, por exemplo, espécies, populações, priorização espacial de áreas, modelagem de risco de extinção, modelagem em cenários passados, em cenários futuros e assim por diante. Aqui eu trago para vocês um exemplo da aplicabilidade do SIG, como, por exemplo, o mapeamento do uso do solo, que foi desenvolvido por esse projeto Map Biomas. Aqui a gente tem a área que está em verde escuro, que representa a floresta, uma área que está em amarelo, que seria a representação de áreas agrícolas, ou em azul, corpos d'água. Logo, aqui a gente tem várias informações no espaço geográfico e a partir de softwares, esse Map Biomas conseguiu disponibilizar essas informações de uso do solo para todos. Outro exemplo é o padrão de biodiversidade que pode ser observado. Um mapa de riqueza de espécies ou um mapa de diversidade filogenética. Ou otimização para a busca de novas populações. Aqui a gente tem algumas populações representadas por esses pontos, que são populações existentes, e esses pesquisadores eles querem entender quais seriam as áreas mais prováveis para buscar novas populações. Ou processos evolutivos, especiação. A gente consegue entender qual é a distribuição do nicho, o nicho ecológico de uma espécie e a distribuição geográfica referente a esse nicho da espécie no espaço geográfico. Para que a gente consiga analisar e colocar essas informações no mapa
num espaço geográfico, a gente precisa de objetos espaciais. E o que são esses objetos espaciais? São, por exemplo, pontos, linhas que são referentes a rios, polígonos ou objetos matriciais, que cada pixel apresenta uma informação. Logo, a gente tem objetos vetoriais, que são representados por pontos, linhas ou polígonos, e objetos matriciais, em que a informação está contida dentro de cada célula dessa matriz. Aqui a gente tem esses pontos, que são vetores em formato de ponto, as linhas representando os rios, que também são informações vetoriais, e polígonos, por exemplo, o polígono aqui do estado da Bahia, do estado de Alagoas. Essas informações vetoriais, tanto ponto, quanto linhas, quanto polígonos, elas estão associadas a algumas informações. E essas informações, elas estão contidas numa tabela de atributo. Aqui, por exemplo, esse polígono é a representação de uma cidade que se chama Bela Vista, no estado de Goiás. O índice de desenvolvimento humano nessa cidade é 0,7 e, além disso, esse polígono ele está relacionado a coordenadas geográficas, que a gente vai aprender e entender melhor na próxima aula. Mas todas essas informações, elas estão atreladas a esses polígonos. Já os objetos matriciais, eles não têm diversas informações relacionadas em uma tabela de atributo, e sim valores únicos em cada pixel ou em cada célula. E, consequentemente, por ser dados espaciais, também tem coordenadas geográficas atreladas. A vantagem desse tipo de dado é que a gente pode fazer operações algébricas, por exemplo, somar o valor de um pixel com outro pixel e obter um resultado. E a gente vai entender a aplicabilidade desse tipo de dado mais à frente. Os objetos matriciais, eles podem ser categóricos, apresentar valores categóricos, ou contínuos. Os categóricos, para cada superfície, água tem um valor único associado à água ou à agricultura. Já os dados contínuos, com valores contínuos, não têm um valor único para representar a água. Aqui seria a representação de uma lagoa. E quanto mais azul, maior profundidade. Quanto menos azul, o azul mais claro, menor é a profundidade. Então, há uma continuidade na informação de uma lagoa, de um corpo hídrico, e aqui há um único valor. Aqui eu trago como exemplo o mapa do Map Biomas, que é ou floresta ou não, ou savana ou não, ou formação de cidades ou de corpos hídricos. Logo, aqui a gente tem uma única informação associada a cada cor. Já aqui, nesse mapa do World Clean, que é um mapa de temperatura, a gente tem uma gradação de valores, em que varia de menos 40 graus até mais de 20 graus. É uma informação que ela é contínua e não definida com um limite muito claro. Os dados matriciais são compostos por células ou pixels, e cada célula ou pixel possui uma dimensão que a gente chama de resolução. Aqui do lado esquerdo a gente tem um polígono. Esse polígono ele pode ser representado em formato matricial, com células pequenas de resolução grande ou células grandes com resolução pequena. Quanto maior a resolução, menor o tamanho da célula, maior a precisão da feição espacial, ou seja, mais detalhe de informação, a maior quantidade de informação a gente tem por área. O processamento ele é mais lento. O contrário, quanto menor a resolução, menor o detalhamento, menor a precisão da feição espacial. O processamento ele é mais rápido e a capacidade de armazenamento ela é menor. Por quê? Digamos que essa célula aqui seja 22 graus,2. Essa outra célula aqui seja 25 graus. Essa aqui é 24.
e assim por diante. Porém, aqui a gente tem uma única célula grande. E todas essas informações de cada pixel, de cada temperatura, aqui teria que ser uma média, teria que ser um valor único. Então, a gente perdeu informação em relação a uma matriz com maior resolução. Nessa imagem, a gente consegue entender claramente o que eu estou falando com detalhamento de informação. Aqui nessa imagem, a gente consegue entender melhor o que seria esse detalhamento de informação relacionado à resolução do pixel. Nessa região aqui, a gente tem uma formação, uma coloração que ela é bastante abstrata, digamos assim. Quando a gente vai diminuindo o tamanho da célula, a gente consegue começar a perceber padrões nessa região. Até que a gente chega a uma resolução de 1 km², por exemplo. E aqui a gente consegue perceber bastante o padrão, que pode ser um padrão, por exemplo, de topografia, em que áreas mais escuras são mais altas do que áreas mais claras. E para avaliar esses dados, observar melhor a resolução, conseguir fazer análises espaciais, equações algébricas, a gente precisa de alguns programas ou softwares. Por exemplo, o QGIS, que é um programa gratuito que a gente vai usar nessa disciplina, bastante conhecido. Um outro programa bastante conhecido é o ArcGIS, porém ele é pago. Além de QGIS e ArcGIS, existem uma diversidade bem grande de programas de SIG e o R, que é com linguagem de programação. Então agora vamos instalar o QGIS. A gente vai aqui na internet. Aqui na internet, você pode colocar o QGIS Download e vai aparecer na primeira linha, como primeiro resultado de pesquisa, baixar o QGIS do próprio site QGIS. É só clicar e a gente entra no site do QGIS. A gente clica aqui nesse primeiro link de instalador. A maioria dos computadores é 64 bits. E quando clicar nesse link, vai abrir um programa, uma janela de execução. E é só você seguir o passo a passo dessa janela de execução e instalar o seu programa. E aqui é a cara do QGIS. A gente começa com um modelo novo, clica. Existem diversas funções que vocês podem explorar antes da aula prática, mas aqui eu já adianto como a gente adiciona um objeto espacial, que é chamado de camada ou vetorial ou matricial, que aqui no QGIS é chamada de raster. Vamos adicionar então um objeto vetorial. A gente adiciona aqui normalmente com esse formato SHP, que é um shape, um objeto matricial, ok? E aqui está o nosso mapa da Mata Atlântica, um vetor, um polígono, né? A gente vê que não tem informação aqui matricial. E logo adicionamos uma informação matricial a essa composição. Novamente procuro na minha pasta e adiciono. Essa é uma informação matricial. Quando a gente aproxima, a gente consegue ver os pixels, que cada um tem um valor diferente. Com essa resolução, que é a resolução de 1 km². Vou colocar aqui o objeto vetorial acima, para a gente conseguir ver a diferença melhor. Aqui a gente vê que não há informação matricial e aqui há informação matricial. E é isso, gente. Agora a mão na massa, né? Próxima aula é a aula prática e vocês vão aprender como se mexe no QGIS, entender melhor sobre os objetos espaciais, vetoriais, pontos e assim por diante. Até a próxima!